Oi, gente. A gente vai começar então. Eu só vou compartilhar aqui minha tela. Eu tenho dificuldade de falar se não for com a tela compartilhada. É... Bom, gente, então oi para todo mundo que está aqui já na sala do Zoom, para quem está assistindo pelo YouTube. Estou bem feliz que vocês voltaram, estou acompanhando aqui o curso, já na nossa terceira aula. Eu queria só reforçar aqui aquele esquema que a gente mais ou menos estabeleceu nas outras aulas, né, de que eu vou apresentar o conteúdo da aula na primeira 1h30, e aí naquela meia hora final a gente destina para conversar um pouco mais, para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, para falarem um pouco da leitura de vocês. Fiquem à vontade, se vocês quiserem, né, comentar algo sobre como está sendo a leitura de vocês, como foi em algum momento a leitura de vocês do Capital. De alguma maneira eu posso ir incorporando, né, nas aulas que ainda restam a gente cumprir aqui, eu posso ir incorporando os comentários de vocês nessas aulas seguintes, né? Inclusive, né, na aula passada, algumas pessoas vieram falar comigo a respeito da forma como eu apresentei o conceito de fetiche da mercadoria, né, que eu acabei passando um pouquinho rápido demais, assim, talvez, como estava ali no finalzinho da aula, acabou talvez sendo um pouco atropelado demais, poderia ter dado mais ênfase para esse conceito, né, que é um conceito que as pessoas se interessam bastante em saber, né? Então, meio que ouvindo esses comentários, eu resolvi, né, isso é por isso que esses comentários são importantes, assim, né, porque me ajuda a repensar até a própria estrutura das outras aulas, né? E ouvindo esses comentários, eu resolvi trazer hoje, para a aula de hoje, um pouco ainda do conceito de fetiche da mercadoria. Vocês vão perceber que eu vou, num determinado momento oportuno ali, trazer novamente esse conceito, e a gente não vai só apenas rever esse conceito, né, tentar falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou emparelhar esse conceito de fetiche da mercadoria, com o conceito de fetiche do capital, né? O Marx tem dois conceitos de fetiche no livro O Capital, né, que são o fetiche do capital e o fetiche da mercadoria, e eu vou então trazer de novo o conceito de fetiche da mercadoria junto com o do fetiche do capital, para a gente conseguir mais ou menos entender o que há de comum entre os dois, que é uma espécie de inversão, que a gente vai entender, né, qual que é a natureza dessa inversão que há em comum entre esses dois conceitos, e também quais são as características mais específicas, né, de cada um dos conceitos. Que tipo de inversão está em jogo em cada um deles, né? Entrando então já no conteúdo da nossa aula de hoje, como eu avisei para vocês, a gente vai tratar dos capítulos 11, 12 e 13 do Capital, né, que são os capítulos da cooperação, da manufatura e da grande indústria moderna. E o nosso objetivo mais geral na aula de hoje, vocês vão perceber que vai ser tentar entender que tipo de transformação que o capital opera no interior do processo produtivo. Existe uma determinada transformação muito específica que o capital realiza no interior do processo produtivo, que justamente vai fazer do capital capital. O capital vai se colocar como capital na medida em que ele realizar essa transformação no interior do processo produtivo. Então, a gente tem que entender qual é a natureza dessa transformação, o que exatamente, de que forma exatamente que o capital está organizando o trabalho no interior do processo produtivo, que faz dele capital, né? Ou seja, é uma característica importante para a gente entender, né, o que de fato está se passando no interior do processo produtivo, porque isso vai determinar o conceito de capital em certa medida. E de maneira um pouco mais específica, na segunda parte da aula, por assim dizer, a gente vai tentar entender que tipo de transformação mais específica, aí já considerando, né, a gente já vai saber qual que é a natureza da estrutura, então, do processo produtivo capitalista, mas aí a gente vai querer entender de forma mais específica qual é a transformação desse processo produtivo capitalista na manufatura para a grande indústria moderna. Existe uma pequena transformação que o Marx identifica, né, do processo produtivo capitalista da manufatura para a grande indústria moderna, que vai revelar alguma coisa a respeito da natureza do capital. E a gente vai, então, tentar entender o que é exatamente essa transformação e tentar tirar as consequências dessa transformação, em certa medida. Bom, então, para a gente
começar a, a entender, né, no primeiro momento, qual é a transformação que o capital opera no interior do processo produtivo, eu vou pedir que vocês tentem retomar um pouco pela memória aqui o que a gente trabalhou na aula passada, né? Eu apresentava para vocês uma espécie de roteiro em 3 passos que o Marx apresenta para a gente no capítulo 1 da mercadoria. E com esse roteiro a gente seria capaz, né, eu falava para vocês, a gente seria capaz de passar do conceito de valor para o conceito de capital. Se a gente retomar esse roteiro de forma muito breve, vocês podem se lembrar que a gente tinha como ponto de partida nesse roteiro um preço qualquer da economia, um valor de troca, né? É a coisa mais imediata que uma economia pode nos oferecer, que é um preço qualquer. E eu dizia para vocês que esse preço qualquer está sempre, de alguma maneira, relacionando 2 coisas qualitativamente distintas. Então, o segundo passo desse roteiro era entender qual é o fundamento que permite estabelecer uma relação entre essas 2 coisas distintas. Estabelecer uma teoria do valor, uma lei do valor, estabelecer o conceito de valor, é entender qual é o fundamento que permite relacionar 2 coisas qualitativamente distintas. Eu falava para vocês que o valor para o Marx, o conceito de valor para o Marx, é a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção de uma mercadoria. Ou seja, um trabalho de qualidade média, o trabalho de qualidade média que é necessário para produzir uma determinada mercadoria. Mas eu falava também para vocês que esses 2 primeiros passos, eles ainda não são suficientes para a gente entender, né, o que o Marx estava se propondo a fazer, que é a passagem do conceito de valor para o conceito de capital, como o capital se constitui como capital, como que a gente constrói aquele circuito, né, do qual a gente falava na aula passada. E para a gente, então, dar esse terceiro passo, né, o terceiro passo do roteiro, ou simplesmente conseguir passar do valor para o capital, eu falava para vocês que a gente precisa fazer um procedimento, ou Marx realiza um procedimento que ele vai repetir em vários momentos do Capital. Na aula de hoje a gente vai ver uma repetição desse procedimento e eu quero que vocês prestem atenção quando ela aparecer. Na aula que vem a gente vai praticamente só operar com repetições desse procedimento, então ele é realmente importante. E esse procedimento a que eu estou me referindo aqui é a gente pensar, então, o valor de troca, ou esse preço que a gente encontra na economia, como uma forma de manifestação do valor. O Marx pensa isso dizendo para a gente que a oposição interna, a simbiose que caracteriza a mercadoria, que é ser, então, uma unidade entre valor e valor de uso, essa simbiose, essa unidade, essa oposição interna, ela só se dá a ver quando ela aparece externamente através de uma oposição entre 2 coisas relativamente independentes. E é essa oposição entre 2 coisas relativamente independentes que o Marx está chamando aqui de valor de troca, ou seja, essa natureza interna da mercadoria, essa oposição interna aparece externamente através de uma oposição de 2 polos relativamente independentes, que são essas 2 coisas qualitativamente diferentes que estão se opondo no mercado. Né? Esses 2 polos vão ser ocupados por 2 mercadorias qualitativamente diferentes, que é o que está se opondo no mercado e formando um valor de troca, um preço qualquer. Só que isso, né, eu insistia para vocês, isso ainda não é suficiente. Quando a gente pensa o preço dessa maneira, né, o preço como sendo essa manifestação externa daquilo que caracteriza a mercadoria internamente, a gente já está no âmbito daquilo que o Marx chama de pensar o valor de troca como forma de manifestação do valor. Mas a gente só tem ainda diante da gente um preço, né? Eu só tenho 2 mercadorias se relacionando, se equivalendo no mercado. Eu ainda não tenho, né, como eu mostrava para vocês na aula passada, ainda não tenho o circuito do capital. Eu tenho que desdobrar, né, e foi o que a gente fez na aula passada, a gente tem que desdobrar, a gente tem que esticar essa forma do valor o máximo que a gente pode para ver o que a gente pode fazer com ela e se ela chega até o circuito do capital. E a forma como a gente conseguiu esticar essa forma do valor, né, que é esse preço, esticar ele, desdobrar essa forma do valor o máximo possível para chegar no circuito do capital, foi considerar uma mercadoria muito especial que o dinheiro encontra na circulação. O dinheiro encontra muitas mercadorias na circulação. Ele encontra meios de produção, ele encontra matéria-prima, ele encontra o objeto de trabalho ali que vai
entrar no processo produtivo, e ele encontra uma outra mercadoria também que é um pouco diferente de todas essas outras, que é a força de trabalho. A força de trabalho é uma mercadoria distinta de todas essas outras mercadorias, porque ela é capaz de gerar mais valor do que aquele que ela custa ao capitalista. Como eu falava para vocês, essas duas coisas, na verdade, a força de trabalho ela pode ser decomposta, por assim dizer, em dois elementos bem distintos, né? Uma coisa, por um lado, é o quanto ela custa, e o quanto custa a força de trabalho é uma pergunta que a gente pode fazer para qualquer mercadoria. A resposta que a gente vai obter para qualquer mercadoria, que é aquela mercadoria custa a quantidade de trabalho socialmente necessária para produzi-la, né? Ou seja, um trabalho médio, a qualidade média de trabalho de um determinado ramo, é isso que custa, isso também vale para a força de trabalho. Ela também custa essa quantidade de trabalho socialmente necessário. Mas o valor que ela pode produzir é outra coisa. O valor que ela pode produzir é decorrente de um uso específico que o capitalista faz dessa mercadoria no interior do processo produtivo. Uma organização específica que o capitalista vai dar para essas forças de trabalho que ele compra individualmente e que ele usa coletivamente, que aí sim vai imprimir nessa força de trabalho, vai colar na pele desse trabalhador a característica de produzir mais valor, de ser fonte de valor, né? Era essa característica, ou seja, era o fato então de que o dinheiro encontra essa força, essa mercadoria muito específica que é a força de trabalho, que permitiu a gente chegar a construir o circuito completo do capital. Só que o que cabe a gente fazer hoje, de certa maneira, é desdobrar um pouco melhor isso que eu estou tomando simplesmente como algo dado, como um pressuposto, que é o fato do dinheiro, por um lado, se deparar com a força de trabalho na circulação, né? Ou seja, se deparar com um mercado de trabalho. Essa parte da pressuposição a gente vai desdobrar e vai desenvolver com mais calma na nossa última aula, porque dizer que o dinheiro se depara com um mercado de trabalho constituído significa dizer que o dinheiro está se deparando, então, com um sujeito que não pode mais realizar trabalho. Ele não tem mais nenhum meio para realizar trabalho, ele foi destituído, ele foi separado de todos os meios de realizar trabalho, ele foi separado de todas a capacidade de subsistência que ele poderia ter, e só lhe restou vender a sua própria força de trabalho, só lhe restou produzir para um outro. E a gente sabe, desde a nossa primeira aula, que essa é a característica alienada, né, da produção capitalista, né? Esse é o fato essa condição desse trabalhador de só poder produzir para um outro, ele não tem mais condições de produzir para si, ele não produz a sua própria propriedade, ele produz a propriedade de um outro. Essa parte do pressuposto a gente vai desdobrar com mais calma na nossa última aula. Mas o que a gente vai tentar entender com mais clareza na aula de hoje é qual é o uso específico que o capitalista faz dessa força de trabalho, de modo que desse uso específico a gente pode dizer que se cola, que fica impregnado na pele do trabalhador a característica de ser fonte do valor, porque até então, de certa maneira, parece que até é uma coisa meio arbitrária, a gente não sabe de onde que vem exatamente essa característica de ser fonte do valor. Para a gente explicar isso, a origem dessa característica, a gente precisa entender qual é o uso específico que o capital faz dessa força de trabalho. Então, de certa maneira, o fato do dinheiro se deparar com um mercado de trabalho constituído, com um trabalhador que não tem mais nenhuma propriedade e que só lhe resta, então, produzir para o outro, isso é o que o Marx vai chamar de subsunção formal do trabalho. Ou seja, esse trabalhador ele não tem mais nenhuma opção, ele não tem mais nenhuma outra alternativa a não ser produzir para um outro. Ele não tem como produzir para si mesmo. Essa é a subsunção formal do trabalho. Hoje, a gente vai tentar estudar a subsunção, eu odeio essa palavra, gente, desculpa.
a subsunção real do trabalho, que é justamente esse outro aspecto a que eu estava me referindo, que é qual é o uso específico que o capital faz da força de trabalho no interior do processo produtivo, que vai colar, então, essa característica de ser fonte do valor no trabalhador. Aí a gente vai saber que isso não é uma característica arbitrária e por que essa característica se cola ao trabalhador. Então, para eu apresentar para vocês, né, começar a apresentar essas transformações que o capital está operando no interior do processo produtivo, eu resolvi apresentar essas transformações em 3 etapas, que é mais ou menos o que o Marx vai apresentando ao longo dos capítulos da cooperação e da manufatura, né? Eu estou fazendo um grande resumo das transformações que o Marx vai apresentar nesses 2 capítulos. E vocês vão perceber que, inicialmente, essa transformação que o capital parece operar no interior do processo produtivo, eu vou apresentar aqui para vocês e ela vai parecer inicialmente como uma transformação puramente quantitativa. Eu vou reforçar, vocês vão perceber que eu vou reforçar a todo momento mais o aspecto quantitativo do que o aspecto qualitativo, mas a gente vai chegar lá. A gente vai começar com o aspecto quantitativo e vai entender qual é a qualidade que corresponde a essa transformação quantitativa, por assim dizer. Então, a primeira transformação que o Marx vai nos apresentando, né, a primeira forma como o Marx vai nos mostrar que o dinheiro se transforma em capital, considerando algum tipo de transformação que esse dinheiro está fazendo no interior do processo produtivo, é dizendo que existe uma magnitude mínima, um montante mínimo de dinheiro que é necessário para empregar uma quantidade determinada de trabalhadores, ou seja, para reunir uma quantidade mínima de trabalhadores e combinar o trabalho desses trabalhadores sob o comando desse capital, de modo que esses trabalhadores então vão gerar um determinado excedente e isso vai liberar o possuidor do dinheiro do trabalho manual e vai fazer dele capitalista. Então, o que a gente tem nessa primeira etapa, né, a primeira consideração aqui, então, da transformação que o capital está operando no processo produtivo, seria entender, então, que existe uma magnitude mínima de dinheiro que vai reunir sob o seu comando um conjunto de trabalhadores, vai combinar o trabalho desses trabalhadores, e isso vai permitir liberar esse possuidor do dinheiro da condição de trabalhador. Ele não vai ser mais um trabalhador ou mais alguém que está ali junto trabalhando, mas ele vai se tornar capitalista. Ou seja, o dinheiro se transforma em capital na medida que ele consegue, então, reunir uma quantidade mínima de trabalhadores que produzam um excedente determinado e libera esse possuidor do dinheiro ou transforma ele em capitalista. A segunda etapa que o Marx vai apresentar para a gente vai envolver também a consideração de uma magnitude mínima de dinheiro, né, um montante mínimo de dinheiro, mas esse montante mínimo de dinheiro agora vai servir para reunir processos isolados sob o comando de um mesmo capital. Vejam que agora não se trata mais simplesmente de reunir e combinar trabalhadores sob o comando de um mesmo capital, mas de reunir e combinar, de arranjar processos que antes apareciam de forma isolada sob o comando de um mesmo capital. De certa maneira, o que o Marx está querendo mostrar aqui com essa transformação, né, da primeira etapa para a segunda etapa, né, quando a gente não está mais só reunindo trabalhadores e combinando o trabalho desses trabalhadores, mas reunindo processos isolados, o que o Marx está querendo mostrar, de alguma maneira, é que, a partir dessa segunda etapa, a gente tem que considerar que o próprio comando do capital, ou seja, a própria capacidade do capital de reunir determinados processos, vai começar a se tornar pressuposto da produção. Ou seja, pensem que nessa etapa agora, quando o capital está reunindo processos isolados, de certa maneira o capital está arranjando ou combinando o trabalho ali no interior do processo produtivo de tal maneira que, se a gente pensar na produção de qualquer mercadoria que a gente possa imaginar aqui, ela, a partir desse momento que o capital vai combinando esses processos isolados, não só trabalhadores,
a produção dessa mercadoria, ela exige justamente esse ato do capital, esse gesto do capital de reunir esses processos para que a produção possa se realizar. Se o capital não reunir esses processos, um trabalhador isolado já não consegue mais produzir aquela mercadoria. É como se o capital tivesse conseguido, de alguma maneira, dar um determinado arranjo para esse processo de trabalho, ao reunir os processos sob o seu guarda-chuva ali, que, de certa maneira, esse próprio comando do trabalho, essa reunião, essa combinação dos processos, vai se tornar pressuposto da produção. Isso fica um pouco mais claro quando a gente parte para a terceira etapa, digamos assim, de transformação do processo de trabalho, em que a gente pode considerar, então, a transformação que ocorre no interior da manufatura. A manufatura, de certa maneira, ela consolida essa característica que eu estava tentando apresentar antes ali, de que o próprio comando do capital se torna pressuposto da produção, porque a manufatura, como eu já falei algumas vezes para vocês aqui, ela envolve a decomposição de um processo total de trabalho. Pensem na totalidade de um processo exigido para a produção de uma mercadoria qualquer, né? Qualquer mercadoria que vocês possam imaginar. A manufatura vai envolver, então, a decomposição desse processo nas suas atividades mais simples, nas suas atividades mais elementares, mais ínfimas, de modo, então, que a cada atividade simples vai se fixar um trabalhador parcial, né? Esse é o nome que o Marx dá para esse trabalhador. A partir de agora, ele vai ser esse trabalhador parcial que realiza apenas uma atividade muito simples, resultante da decomposição da totalidade desse processo de trabalho. E aqui fica claro, de certa maneira, fica um pouco mais claro aquilo que eu tentava mostrar antes ali, né? De que, a partir de agora, para a gente produzir qualquer coisa, a partir da manufatura, né, da decomposição do trabalho no interior da manufatura, para a gente pensar na produção de qualquer coisa, é preciso que o capital reúna todos esses trabalhadores parciais sobre um determinado... Na época do Marx, a gente diria no mesmo espaço, né? Hoje em dia, a gente pode abdicar dessa ideia de que tem que ser no mesmo espaço, mas não, ainda vale a ideia de que é preciso o comando de um capital único para que o processo de produção se inicie. Mas a gente, para a nossa condição atual, já não é necessário que seja no mesmo espaço. Pelo contrário, né? O capital, inclusive, consegue ter ganhos à medida que ele deixa a gente bem disperso. Mas no caso do Marx, então, significava reunir esses trabalhadores, combinar esses trabalhadores significava reunir esses trabalhadores no mesmo espaço, e era preciso essa reunião, essa combinação de processos isolados e desses trabalhadores, né, atrelados a esses processos isolados, nesse mesmo espaço, sob o comando de um mesmo capital, para que a produção iniciasse. De certa maneira, essa forma de combinação do trabalho, esse arranjo do trabalho, ele tornou impossível, ou tornou muito custoso, que essa mercadoria seja produzida por um artesão isolado, né? Para iniciar o processo produtivo, o trabalhador tem que se vincular como uma parte, como um trabalhador parcial, como alguém que só vai ter um controle muito restrito disso tudo. Ele precisa, então, que o capital reúna, de certa maneira, todos eles sob um mesmo guarda-chuva para que esse processo produtivo tenha continuidade. Então, de certa maneira, o que a gente está observando nessas três etapas é uma evolução, é uma progressão da condição de que, cada vez mais, o comando do capital vai se tornar pressuposto para que o processo produtivo se inicie. Mas, como eu falava para vocês, né, nesse primeiro momento, eu estou apresentando o argumento, de certa maneira, assim, enfatizando um pouco o caráter quantitativo, né, desse dinheiro, desse montante inicial de dinheiro, que aí, então, opera uma certa transformação no processo produtivo e aí, então, se transforma em capital. E ainda ressaltando esse caráter quantitativo, quando o Marx fala da primeira característica ali, né, de que é necessária uma magnitude mínima de dinheiro que reúna uma quantidade mínima de trabalhadores, e isso vai liberar o possuidor do dinheiro do trabalho manual e transformar ele em capitalista, quando Marx fala dessa característica, ele se lembra, e ele menciona
uma característica das corporações da Idade Média, né? Ele pode, de posse dessa característica que ele está identificando aqui agora, né, a respeito dessa magnitude mínima de dinheiro que se transforma em capital, ele pode olhar retrospectivamente para algumas regras das corporações da Idade Média e perceber como essas regras, de certa maneira, funcionavam para impedir que o mestre artesão se transformasse em capitalista. E a regra que o Marx está se referindo é o fato de que nessas oficinas, nessas corporações, existia uma regra muito rígida do limite de trabalhadores que poderiam ser empregados. O mestre artesão ele não podia empregar trabalhadores além de um certo limite. E quando a gente olha, então, retrospectivamente para essas regras das corporações da Idade Média, a gente pode claramente identificar, né, nessas regras uma espécie de barreira a possibilidade de que o dinheiro, então, se transforme em capital, ou que aquele mestre artesão se transforme em capitalista. Mas, como vocês podem perceber, de maneira geral, aqui, nessa primeira parte, a gente está tentando mostrar como certas transformações quantitativas, ou uma transformação quantitativa do montante de dinheiro vai reverberar, vai corresponder a uma transformação qualitativa, ou seja, se a gente expandir o dinheiro, ou se a gente tiver um montante de dinheiro inicial além de certo ponto, isso vai se transformar em capital. Essa regrinha, né, essa relação entre transformações quantitativas além de certo ponto, que correspondem a uma transformação qualitativa, é uma formulação que o Marx vai buscar no Hegel, mais especificamente na ciência da lógica do Hegel. E mais especificamente ainda, né, a forma como eu quero apresentar aqui para vocês, esse argumento do problema da medida, né, em que o Hegel vai apresentar a relação entre quantidade e qualidade, então nos parágrafos 107 e 108 da ciência da lógica. É claro que, assim, eu vou apresentar aqui para vocês só tendo em conta o tipo de uso que o Marx está querendo fazer dessa formulação, né? O tipo de uso que o Marx está querendo aplicar ali justamente no entendimento de como o dinheiro se transforma em capital. Se a gente fosse considerar esse problema da medida no interior do sistema hegeliano, né, o que isso significa para o Hegel, claro que a gente teria que fazer apresentar de outra maneira, mas eu vou apresentar bem brevemente aqui só para realmente entender o uso que o Marx está fazendo bem específico aqui, então, dessa formulação. Então, nesses parágrafos 107 e 108 da ciência da lógica, o Hegel vai dar uma definição de medida e também uma definição de desmedida, mas a definição de medida para ele é uma determinada quantidade a qual está associada uma determinada qualidade. E o Hegel vai, inclusive, dar uma torçãozinha a mais nessa definição, dizendo para a gente que essa quantidade pode variar dentro de uma determinada banda, dentro de uma determinada faixa, ou seja, existe uma certa indiferença na variação quantitativa que ainda vai corresponder a uma mesma qualidade. Mas essa variação quantitativa pode se dar além de um determinado limite, de modo que a qualidade a qual vai corresponder, então, essa quantidade além de determinado limite já não pode ser a qualidade a que essa quantidade correspondia anteriormente. Ou seja, essa etapa da apresentação para o Hegel é o que ele vai chamar de desmedida. Existe uma variação quantitativa além de determinado limite que já não pode mais ser explicada pela qualidade a qual correspondia essa quantidade anteriormente, ela exige uma nova qualidade que a explique, o fenômeno que está se passando à medida que essa quantidade, então, varia além de determinado limite. Quando a gente apresenta esse problema assim, né, do jeito que eu apresentei agora, talvez ele pareça ainda um pouco abstrato demais, né? Seja talvez um pouco... realmente não é muito fácil de entender, né? Mas o próprio Hegel, nesses parágrafos, ele dá um exemplo
utilizando a temperatura da água, que eu acho que facilita muito. Tudo que eu falei agora pode ser dito novamente utilizando os elementos associados à temperatura da água, e acho que a coisa fica bem mais clara. E eu tentei representar no meu desenho aqui a temperatura da água como esse grau de agitação das moléculas. Gente, os meus desenhos são ridículos, assim, sabe? Você já deve ter percebido que eles são horríveis. Mas é meio que eu faço de propósito para que, assim, só a estrutura se dê a ver, assim, sabe? Que vocês não fiquem preocupados com beleza e coisas do gênero. Mas, enfim, voltando ao exemplo do Hegel, quando ele vai falar, então, da temperatura da água, a gente consegue entender um pouco melhor todas essas questões que eu apresentei para vocês, né? A temperatura da água pode ser pensada como o aspecto quantitativo, né, nesse problema da medida do Hegel, né? E o estado físico a que corresponde a temperatura da água a cada momento é o aspecto qualitativo, né, do problema da medida. E aí a gente pode entender, inclusive, aquilo que o Hegel falava para a gente, que a quantidade pode variar dentro de uma determinada banda, e ainda assim, dentro dessa variação, essa quantidade vai corresponder a uma mesma qualidade. A gente pode pensar isso tranquilamente, dizendo que, sei lá, água a 10 graus centígrados e água a 50 graus centígrados é água em estado líquido, né? Então, fica bem claro o que o Hegel está querendo dizer com isso. E a gente pode pensar também que essa água em estado líquido, por exemplo, ela pode ser aquecida além de um certo limite, além de 100 graus centígrados, de modo, então, que, à medida que essa água passar dos 100 graus centígrados, a qualidade a que ela estava associada até então vai ser insuficiente, vai ser inadequada para explicar essa quantidade à medida que ela passe, então, desse ponto limite, que são os 100 graus centígrados. Esse problema, né, o exato momento, então, que a água está passando dos 100 graus centígrados, e a gente sabe que a essa quantidade já não corresponde à qualidade de ser água líquida, a gente teria que descrever essa água de outra maneira. Esse problema é o problema da desmedida para o Hegel. De certa maneira, eu acho que essas formulações ajudam a gente a voltar para o problema que a gente estava trabalhando antes, que é, de certa maneira, né, entender qual é a transformação que o capital está operando no interior do processo produtivo, que vai fazer do capital capital, que faz com que o capital se constitua como capital. Até então, a gente estava vendo, de certa maneira, o aspecto quantitativo dessa transformação, né? Eu estava falando de montantes mínimos de capital que vão reunir uma determinada quantidade de trabalhadores, que vão reunir processos isolados, que vão reunir os trabalhadores parciais da manufatura. Agora, a gente pode tentar entender qual é a qualidade a que a gente estava se referindo, né? Qual é exatamente a qualidade que está sendo colocada em jogo quando a gente está falando dessa magnitude mínima de capital. E essa qualidade que a gente está falando aqui é a capacidade do capital de criar uma força social no interior do processo produtivo. Essa é isso que faz do capital capital, ou é isso que faz do dinheiro, permite que o dinheiro se transforme em capital. É a possibilidade, então, de ele arranjar os trabalhadores, arranjar os processos isolados, arranjar esses trabalhadores parciais da manufatura de um determinado modo muito específico, ou seja, através da divisão do trabalho, né, como a gente já falou nas outras aulas, de modo, então, que surja desse arranjo desses trabalhadores, dos processos isolados que estão agora sob o comando do capital, uma força social, uma força que seria maior do que, muito mais produtiva, muito mais eficiente, do que aquela que um trabalhador isolado, um artesão, por exemplo, seria capaz de desenvolver se ele tivesse que realizar todo o processo de produção de uma mercadoria de forma isolada, ali, realizando todas as tarefas, uma depois da outra. Ao decompor essas tarefas, ao atribuir essas tarefas para trabalhadores isolados, o capital está criando uma força social que é muito superior àquela força dos trabalhadores
individuais, né, do artesão, ou assim por diante. E quando a gente considera, então, que o capital, ao reunir esses trabalhadores, ao reunir processos isolados, está criando uma força social, quando a gente considera esse problema, existe uma outra questão das formulações do Marx que esse problema ele abre essa possibilidade de a gente estudar uma outra questão que sempre vai voltar nas formulações do Marx, que é a forma como o capital representa esse problema. Como que o capital vai representar esse estado de coisas em que, à medida que ele comanda esses trabalhadores que antes estavam isolados, né? Ele vai reunir sobre o seu guarda-chuva. Agora ele também reúne os processos isolados, reúne os trabalhadores parciais de acordo com um arranjo muito específico da divisão do trabalho. Como que o capital vai representar que ele cria essa força social que a gente sabe que claramente é uma força do trabalho, né? São os trabalhadores que estão produzindo essa força social, mas é o capital que está arranjando de alguma maneira, que está colocando esses trabalhadores de forma combinada, que está organizando esses trabalhadores. Então, a pergunta que eu estou querendo dizer aqui, que ressurge de maneira muito recorrente nas formulações do Marx, é como o capitalista representa esse estado de coisas. E o Marx vai dizer para a gente que o capital representa esse estado de coisas sempre de forma invertida, através de uma inversão. O problema da inversão para o Marx é uma coisa bem curiosa, bem interessante de se pensar, porque a inversão para o Marx, e a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é isso, inversão para o Marx não é um falseamento, não é uma mentira, que basta que, então, o capital ele se representa de forma invertida, então eu vou contar para vocês a verdade e está resolvido. Esse é o problema. A inversão ela não se resolve por um gesto que a gente poderia chamar de não, eu vou contar a verdade que está escondida sobre essa inversão e aí a gente resolve a inversão. Ela não se resolve desse jeito. A inversão envolve uma tal combinação de coisas que ela não consegue se resolver desse modo, assim, como se a gente pudesse dizer a verdade sobre ela e está resolvido. E a inversão, né, essa inversão a que eu estou me referindo, é a seguinte, como eu já comecei a falar para vocês, quando a gente pensa nessa força social que se constitui no interior do processo produtivo, essa força social claramente provém dos trabalhadores, né? São os trabalhadores ali que estão arranjados de uma maneira muito específica e desse arranjo, da combinação dos trabalhos deles, surge essa força social. Então, claramente, a gente pode dizer sem maiores problemas que essa força social é uma força subjetiva do trabalho, subjetiva aqui no sentido de que provém desses trabalhadores. Só que, como eu falava para vocês, o problema é que, para que essa força social surja, né, para que essa força subjetiva do trabalho surja, é preciso que o capital arranje esses trabalhadores, é preciso que o capital comande esses trabalhadores, é preciso que o capital dê uma certa organização para o processo produtivo ali muito específica, que é ele que dá, não são os trabalhadores que dão, é o capital que dá essa organização ao processo de trabalho, né? Então, na medida em que aí surge a nossa questão, como que o capital representa isso? O capital vai pensar o seguinte, ao representar a si mesmo: à medida que é o capital que comanda esses trabalhadores, que arranja esses trabalhadores, que coordena esses trabalhadores, ele vai chamar essa força subjetiva do trabalho de força produtiva do capital. À medida que o capital faz desse arranjo específico do trabalho um momento seu, né? Ou seja, à medida que é ele que está comandando, é ele que está colocando esses trabalhadores em combinação, por assim dizer, ele vai chamar, então, essa força subjetiva do trabalho de força produtiva do capital. Isso que eu acabei de falar para vocês é a definição de fetiche do capital. O fetiche do capital é a ideia, a representação invertida que o capital tem de si, de que ele é autossuficiente, de que ele é capaz de se expandir a si mesmo, de que as forças produtivas do capital, que a gente
conhece na sociedade capitalista são forças produtivas do capital, justamente porque ele é ele que está comandando, é ele que reúne esses trabalhadores no interior do processo produtivo, é ele que organiza esses trabalhadores no interior do processo produtivo, então ele vai chamar essas forças subjetivas do trabalho de sua força produtiva. A ideia de fetiche para o Marx, né, e o que há de comum, em comum aqui entre fetiche do capital e fetiche da mercadoria, é que a ideia de fetiche vai sempre envolver uma coisa que vai se apresentar como autossuficiente, ela se apresenta como sendo capaz de se reproduzir a si mesma, ela é autossuficiente, ela se apresenta assim, mas ela sempre está escondendo, de certa maneira, algo que está permitindo, por assim dizer, essa autossuficiência dela. Então, no caso do fetiche do capital, isso que, de certa maneira, o capital esconde, por assim dizer, ao representar a si mesmo e dizer que as forças subjetivas do trabalho são forças produtivas do capital, ele está escondendo justamente que ele está fazendo de uma certa organização do trabalho um momento seu, e isso da geração de valor que se dá nessa organização, que ele pode se tornar autossuficiente, que ele pode, como vai brincar o Marx no livro 3, que ele pode se comportar como uma pereira que dá peras, né? Essa é a imagem que o capital tem de si, que ele está produzindo, é uma árvore que produz frutos e não tem mediação nenhuma, mas existe uma mediação escondida aqui, que é justamente a força subjetiva do trabalho. No caso do fetiche da mercadoria, a gente poderia dizer que a coisa que parece ser, que se apresenta como coisa autônoma, né, que parece que se basta a si mesmo, em certa medida, é justamente a igualdade das mercadorias ou a igualdade que as coisas estabelecem numa troca no mercado. Parece que elas têm parece que as mercadorias se procuram, por assim dizer, a si mesmas e estabelecem uma equivalência entre elas por elas mesmas, sem nenhuma razão além da própria equivalência ali que é possível estabelecer entre duas coisas. No fundo, é mais ou menos nessa superfície que toda a economia política fica. E o que o Marx tenta desdobrar com o fetiche da mercadoria é mostrar que essa igualdade das coisas, essa equivalência das coisas no mercado, que nada mais é aqui do que a possibilidade de estabelecer um preço, né? A gente acha que o preço ele parece ser uma coisa totalmente autônoma, assim, né? Que aparece do nada, assim, que não depende de nada além dele próprio, né? Mas o que o Marx está dizendo é que esse preço tem como pressuposto a igualdade dos trabalhos desses sujeitos, então, que produziram as mercadorias e levaram essas mercadorias para o mercado. E o que eu tentei desdobrar um pouco mais na aula passada, quando eu apresentei o conceito de fetiche na aula passada, é que a gente já tem condições de avançar um pouco mais quando a gente fala dessa igualdade de trabalho que estaria como pressuposto, né, como fundamento da igualdade das coisas, dizer que essa igualdade dos trabalhos é justamente decorrente, efeito da divisão do trabalho, especificamente capitalista, é ela que permite dizer para a gente que a gente pode, aquele argumento que eu apresentava para vocês na aula passada, né, a gente pode aplicar trabalho em qualquer esfera, em qualquer campo da economia, e ainda assim esse trabalho será capaz de criar valor. Isso só pode acontecer numa economia em que a divisão do trabalho está amplamente desenvolvida, né? Então, o que essa simples formulação do fetiche da mercadoria tem por trás, de certa maneira, é a ideia de que a igualdade das mercadorias tem como pressuposto a igualdade dos trabalhos, mais do que isso, todo um sistema capitalista desenvolvido, com a divisão do trabalho desenvolvida, e como a gente já viu nas outras aulas, né, em que a relação entre os homens, a interdependência entre os homens deixa de ser um aspecto especulativo para se tornar um aspecto da realidade prática e efetiva. Então, tudo isso está por trás, né, é isso que eu tentava ressaltar um pouco na última aula, tudo isso está por trás dessa aparente autonomia das coisas que um preço parece indicar para a gente, né? Então, essa é a relação entre os dois fetiches, né, que a gente tem no capital, o fetiche do capital e o fetiche da mercadoria. E
tendo, então, ultrapassado essa primeira parte da aula, que seria a gente entender de forma mais geral qual é o tipo de transformação que o capital opera no processo produtivo para que ele se constitua como capital, a partir de agora a gente vai tentar entender uma transformação mais específica que se dá da manufatura para a grande indústria moderna, e isso vai também nos revelar um aspecto muito importante da natureza do capital, e é esse aspecto que vai se revelar aqui nessa passagem da manufatura para a grande indústria moderna, que vai regular as nossas aulas daqui em diante, né? A próxima aula e a última aula. De certa maneira, tudo vai se orientar. É por isso que eu gosto tanto, na verdade, desses capítulos, né? desse trecho do Capital do Marx, porque eu acho que ele é uma boa chave de leitura para o Capital. Se a gente entende o que está se passando aqui, nessa passagem da manufatura para a grande indústria moderna, a gente ganha uma espécie de chave para ler vários outros aspectos do Capital. Então, voltando a uma certa configuração, para a gente entender, né, o que se passa na passagem, vamos começar pela configuração da manufatura, né? O Marx vai dizer para a gente que a manufatura ela nos dá uma imagem que seria... quando eu falava para vocês, né, que a manufatura decompõe um processo de trabalho em suas atividades mais simples, de modo que cada trabalhador parcial então fica fixo numa atividade ínfima ali do processo total. Se a gente considera a atividade combinada, conjunta desses trabalhadores parciais, Marx vai chamar a atividade combinada, conjunta desses trabalhadores parciais de trabalhador coletivo. Essa é a força social, por assim dizer, da manufatura. E a imagem que o Marx tenta elaborar para a gente aqui da manufatura é que ela seria uma espécie de trabalhador coletivo armado com suas muitas ferramentas, atuando sobre um mesmo objeto de trabalho em todas as etapas de atuação, de elaboração, né, desse objeto de trabalho até ele chegar ao produto de trabalho final, né, mais acabado. Percebam que a gente já consegue ver uma espécie de constituição de um mecanismo aqui, né? O trabalho combinado desses trabalhadores parciais, já, né, como a gente já falou, já era uma força social que se assemelha a um mecanismo. Quando eles todos estão atuando juntos, eles parecem uma espécie de mecanismo. Só que o Marx ressalta para a gente, né, e isso é um aspecto importante para a gente entender a passagem aqui, ressalta que esse mecanismo ele é constituído por órgãos humanos, por assim dizer, né? O fundamento último desse mecanismo são homens. E aqui homens, leiam, né? Homens, mulheres e crianças. O Marx, em vários momentos, quando ele está dando alguns exemplos assim do tipo de jornada de trabalho, do tipo de processo industrial que caracterizava a época dele, ele fala muitas vezes, né, do trabalho infantil, às vezes assim associado a questões assim que é bem difícil às vezes de ler, assim. Eu me comovo bastante assim quando leio, porque é uma questão assim de que a mão da criança seria mais adequada para atingir certas partes ali da maquinaria, ela é menorzinha, então ela consegue entrar ali e fazer certos procedimentos que uma mão de um adulto já não consegue, né? Então, quando eu falo aqui que o fundamento último da manufatura é um trabalhador, né, é um homem, entendam, homem, mulheres e crianças, né? Mas o argumento aqui do Marx, de certa maneira, é que se esse capitalista da manufatura quisesse ampliar a produtividade da manufatura, se ele quisesse ampliar a fluidez, se ele quisesse melhorar a fluidez desse mecanismo, tornar ele mais produtivo, mais contínuo, mais fluido, ele vai esbarrar como limite último dessa tentativa de aumentar a produtividade num trabalhador. Ele tem que, o máximo que ele pode ir, por assim dizer, vai ser limitado pelos limites físicos e biológicos desse trabalhador, né? É por isso que, de certa maneira, na manufatura, a manufatura é uma ode, por assim dizer, à deformação desse trabalhador parcial, porque quanto mais deformado, quanto mais reduzida uma atividade totalmente brutalizada, quanto mais reduzida uma repetição mecânica de alguma atividade muito simples, tanto mais
esse trabalhador coletivo vai funcionar como um mecanismo mais contínuo, mais fluido, e assim por diante. Mas todas essas considerações que eu estou fazendo sobre a divisão do trabalho, sobre como a divisão do trabalho organiza a manufatura, estão deixando de lado, por enquanto, eu não estou mencionando, por enquanto, uma forma em que essa divisão do trabalho também se cristaliza, também se objetiva, também aparece, que são as ferramentas desse trabalhador parcial. De novo, né, o meu desenho ridículo ali, ele tenta enfatizar que esses trabalhadores estão com uma ferramenta, estão operando com uma determinada ferramenta parcial, porque justamente se existe algo em que essa divisão do trabalho dentro da manufatura se cristaliza, se torna objetiva, é nessas ferramentas desses trabalhadores. E isso é tão importante para o Marx que, no trecho final do capítulo da manufatura, o Marx vai dizer que uma das obras mais perfeitas da manufatura foram as oficinas que ficavam nas adjacências das manufaturas e eram oficinas para a produção dessas ferramentas parciais. Eram oficinas em que esses trabalhadores parciais dedicavam, enfim, uma parte da sua jornada de trabalho para aprimorar, para, né, enfim, adequar a uma tarefa cada vez mais simples, a uma tarefa cada vez mais simplificada, mais reduzida, mais mecânica, por assim dizer. E esse aspecto, né, a possibilidade, então, de que a divisão do trabalho se objetive nas ferramentas do trabalhador parcial é tão importante para o Marx que ele vai dizer que são essas ferramentas do trabalhador parcial que vão reaparecer nos braços mecânicos do sistema de máquinas da grande indústria moderna. Só que agora, essas ferramentas não são mais ferramentas ou instrumentos de um trabalhador, mas são ferramentas, de fato, de um mecanismo, de um sistema de máquinas. É um sistema de máquinas que está operando aquelas ferramentas e não mais um homem, uma mulher, uma criança, né? E isso muda, por assim dizer, o princípio ou aquilo que organiza o processo produtivo em cada caso, na manufatura e na grande indústria moderna. Se na manufatura o fundamento último da organização da divisão do trabalho, da fluidez desse trabalhador coletivo, era o trabalhador parcial, era um trabalhador, ele era o fundamento último, né? Ele é o limite último no qual o capitalista vai chegar se ele quiser aumentar a produtividade, né? Os limites biológicos e físicos desse trabalhador são os limites últimos. Então, na manufatura, a gente tem um fundamento ainda subjetivo da organização do processo de trabalho, porque o fundamento último dele é um trabalhador. Na grande indústria moderna, na medida em que o processo de trabalho agora vai ser organizado a partir de máquinas que vão estar combinadas, né? Máquinas que vão fazer as tarefas parciais agora vão ser realizadas pelas máquinas. E é justamente então da combinação dessas máquinas, não mais de trabalhadores, é da combinação dessas máquinas que a gente vai chegar a um acabamento final de um determinado produto. Então, se esse capitalista da grande indústria moderna quiser tornar esse processo produtivo da grande indústria moderna mais fluido, mais contínuo, quiser aumentar a produtividade, ele precisa, de certa maneira, aumentar o grau de eficiência, ele precisa, por assim dizer, de um grau cada vez mais acabado de aplicação tecnológica da ciência. O princípio agora é um princípio objetivo. O princípio de organização do processo de trabalho é dado pelo grau de desenvolvimento da ciência, pelo grau de aplicação tecnológica da ciência, que vai permitir combinar essas máquinas da maneira mais eficiente possível. Não existe mais um trabalhador no fundo ali, como último fundamento desse processo de trabalho, que está como limite último desse processo. O trabalhador agora se transformou, diz o Marx, num apêndice da máquina. Ele é só alguém que vai regular o funcionamento da máquina. Mas o princípio de organização do processo de trabalho agora depende do grau de conectividade, de interdependência dessas máquinas. E o grau de dependência, de relação mais eficiente que a gente pode estabelecer entre essas máquinas é dado pela ciência, pelo grau de desenvolvimento da ciência, da aplicação tecnológica da ciência. Antes de avançar só um pouquinho mais nessas características da grande indústria moderna,
eu queria ressaltar aqui que o Marx divide o sistema de máquinas em 3 partes fundamentais. E as grandes consequências que a gente vai tirar aqui dessa passagem, então, da manufatura para a grande indústria moderna, estão mais ou menos reduzidas a essa primeira parte que eu já mais ou menos descrevi, que são os braços mecânicos do sistema de máquinas, que são as máquinas ferramentas também, né? É outra forma que o Marx tem de chamar esses braços mecânicos, é a forma que, de fato, as máquinas estão operando sobre um determinado objeto de trabalho. É dessa parte do sistema de máquinas que o Marx vai tirar as grandes consequências, a grande contradição que a gente vai observar agora na sequência, que eu vou apresentar para vocês na sequência. Mas existem o Marx descreve outros 2 componentes, né, outras 2 partes desse sistema de máquinas, que também são relevantes, e que, se a gente olhar retrospectivamente para o desenvolvimento do capital, a gente poderia ver que a gente também poderia tirar consequências muito importantes dessas outras 2 partes do sistema de máquinas. E essas outras 2 partes, para o Marx, são o sistema de transmissão, que é aquilo que vai ligar esses braços mecânicos do sistema de máquinas ao motor, e o motor, claro, é a terceira parte. Então, a gente tem o sistema de transmissão, que liga os braços mecânicos ao motor, e o motor como terceira parte. O sistema de transmissão, a gente pode desdobrar ele, tornar ele um pouco mais complexo. O próprio Marx vai apresentar isso em alguns momentos, tentando mostrar como que o desenvolvimento do capital vai exigir desenvolvimento de formas de comunicação e de transporte cada vez mais elaborados. O sistema de transmissão, ele pode ser pensado não só como, então, essa ligação mais mecânica, assim, né, dos braços mecânicos até um motor. Ele pode ser pensado de forma até um pouco mais abstrata, assim como o desenvolvimento do sistema de comunicação e de transporte. E isso, olhando retrospectivamente, é algo que o Marx às vezes menciona e tal, mas não é algo no qual ele vai retirar as principais consequências das formulações dele. Mas o desenvolvimento de sistemas de comunicação e de transporte tem consequências geopolíticas muito importantes, né? A gente poderia retirar, desdobrar várias consequências daí. E a outra parte seria o motor, ou a gente poderia pensar nos combustíveis que o desenvolvimento do capital vai exigindo ao longo do tempo. E é evidente que a gente pode tirar uma série de consequências a respeito da emergência climática se a gente considerar essa evolução dos combustíveis ao longo do tempo. Mas, como eu falava para vocês, o Marx não desdobra tantas consequências desses outros 2 elementos, né, do sistema de máquinas. Ele vai desdobrar mais consequências dessa parte dos braços mecânicos. Então, para a gente entender, para a gente mais ou menos concluir essa passagem da manufatura para a grande indústria moderna, entender, né, o que está em jogo aqui quando a gente passa de um princípio de organização mais subjetivo do trabalho para um princípio de organização mais objetivo do trabalho, né, que depende agora, então, da aplicação tecnológica da ciência e não tem mais o trabalhador como seu fundamento. A primeira coisa que eu queria dizer em relação a isso é que a preocupação do Marx, quando ele está mostrando essa passagem, não é exatamente o fato de que uma máquina vai tirar um posto de trabalho de um determinado trabalhador. Essa preocupação mais imediata é uma preocupação que caracteriza as formulações do Davi Ricardo. Esse é um outro ponto, aliás, em que o Marx às vezes é confundido com o Ricardo, né? As pessoas meio que acham que estão repetindo o Marx, mas na verdade estão repetindo o Ricardo. Né? A outra era aquele aspecto da teoria do valor, né? Que eu falava para vocês, que a teoria do valor do Ricardo envolve a quantidade de trabalho contida numa mercadoria, e para o Marx não se trata da quantidade de trabalho contida, mas da quantidade de trabalho média que um determinado ramo exige para a produção daquela mercadoria. E o outro caso é aqui. O Ricardo está preocupado justamente com o fato de que máquinas vão ocupar certos postos de trabalho, vão tirar certos postos de trabalho. O Marx está preocupado com algo um pouco mais além. Ele está querendo desdobrar uma consequência um pouco mais complexa do que isso, que é o fato de que, com essa transformação do princípio de organização do processo de trabalho, né, com essa passagem toda da manufatura para a grande indústria moderna, o que a gente está observando é uma espécie de saída
do trabalhador da centralidade do processo produtivo. Ao trabalhador agora cabe apenas regular o funcionamento da máquina. Ele não é mais ele que está na centralidade, ele não é mais ele que é o fundamento do processo produtivo. Mas o que a gente viu até então, eu batizei vários momentos aqui na aula passada, na aula de hoje, que é o trabalhador que é a fonte de valor. É o trabalhador, é na pele do trabalhador que se imprime essa característica de ser fonte de valor, à medida que o capital organiza o trabalho de uma maneira muito específica, cria essa força social, e isso marca a pele do trabalhador, a condição do trabalhador de ser capaz de produzir mais valor. Então, o que a gente está falando aqui é que, na passagem da manufatura para a grande indústria moderna, o capital está se reproduzindo, está se desenvolvendo, eliminando a sua própria fonte de valorização. Ele está eliminando o trabalhador, que é a fonte de valorização, da centralidade do processo produtivo. É dessa contradição, da reprodução do capital se desenvolvendo, se reproduzindo, eliminando a sua própria fonte de valorização, que o Marx vai tirar as grandes consequências do capital. Ele vai deduzir, por assim dizer, todas as grandes leis que ele estabelece no capital a partir dessa contradição fundamental. Ele vai deduzir as questões que a gente vai ver com mais clareza, né, na nossa próxima aula, vai ser objeto da nossa próxima aula, de como que essa reprodução contraditória do capital vai rebater sobre a formação de um mercado de trabalho e não vai ser favorável ao trabalhador. O Marx vai deduzir tudo que a gente pode imaginar das grandes leis, das grandes relações do capital, a partir dessa contradição fundamental, que é ele se reproduzir, eliminando a sua fonte de valorização. Na aula de hoje, em certa medida, vocês vão perceber que eu vou, talvez, ressaltar um pouco mais o que a gente poderia chamar de um aspecto positivo dessa transformação, né? Ou mais do que um aspecto positivo, o que o Marx olharia para isso, né? Olhava para isso e identificava como revolucionário nessa transformação. Nas próximas aulas, a gente vai se debruçar sobre o aspecto miserável que acompanha essa transformação. A gente não vai forçar tanto aqui essa outra parte, né, esse outro lado, na aula de hoje. A gente vai deixar isso mais para a próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai só reforçar mais o aspecto revolucionário disso. E o aspecto revolucionário, então, do capital se reproduzir, eliminando a sua própria fonte de valorização, pode ser apresentado de duas maneiras. Na primeira delas, a gente poderia dizer aqui que o processo de trabalho, à medida que o capital se reproduz dessa forma, o processo de trabalho se libera cada vez mais das habilidades, das qualidades individuais de um trabalhador. O que eu quero dizer com isso? O processo de trabalho, à medida que o capital se reproduz dessa forma, vai se liberando das qualidades, das habilidades particulares do trabalhador. O que eu quero dizer é que pensem num processo de trabalho realizado por um artesão, ou seja, um processo de trabalho, então, que um trabalhador vai realizar todas as tarefas necessárias para o acabamento final de uma determinada mercadoria. Nesse caso, é meio inevitável que alguma coisa das habilidades características daquele trabalhador vão se impregnar no produto final, né? Se aquele mesmo processo de trabalho for realizado por um outro trabalhador isolado ali, outras características daquele trabalhador isolado também vão se impregnar, né? É isso que o Marx está querendo se referir a essas qualidades, essas habilidades do trabalhador considerado individualmente. Quando a gente está já na divisão do trabalho da manufatura, a gente nem precisa considerar a grande indústria moderna, ainda. A gente pode considerar só o que se passa na manufatura. Na manufatura, com a divisão do trabalho, esse trabalhador parcial está subordinado, ele está atrelado a uma tarefa tão simples, ele está reduzido a uma repetição tão simples ali de um processo tão ínfimo, que quase nada das suas características particulares vão passar para esse produto final. Então, só nessa primeiro
aspecto, né, nesse primeiro aspecto aqui do arranjo da divisão do trabalho, a gente já consegue ver o processo de trabalho tal como o capital vai organizar, né, sendo capaz de se liberar das habilidades particulares, das qualidades particulares desse trabalhador individualmente considerado. Mas é a segunda característica que talvez nos interesse mais, né, que é mais marcante, por assim dizer, né? Que quando a gente considera daí essa forma de se reproduzir do capital, né, eliminando a sua própria fonte de valorização, a partir da grande indústria moderna, o que a gente tem é o processo de trabalho se liberando da condição do homem enquanto trabalhador. O que eu quero dizer com isso, né? À medida que a grande indústria moderna tem como fundamento da organização do trabalho, né, da combinação dessas atividades das máquinas da forma mais eficiente possível, a aplicação da ciência, não é mais o trabalhador que é o fundamento desse processo de trabalho. Então, é como se a grande indústria moderna colocasse a possibilidade efetiva, prático-efetiva, desse sujeito se separar da condição de trabalhador. Porque aquilo que realiza o processo de trabalho, aquilo que é o fundamento do processo de trabalho, não é mais o trabalhador, é a aplicação tecnológica da ciência. O trabalhador é só aquele que regula o funcionamento das máquinas. Então, o que o Marx enxerga de revolucionário, o que há de revolucionário nessa passagem da manufatura para a grande indústria moderna, é justamente a possibilidade prática, efetiva, né? Insisto aqui com vocês, né, que a gente não está no campo da especulação, a gente está no campo da realização disso no interior da fábrica, por assim dizer, da separação do homem de sua condição de trabalhador. O homem está separado, ele é historicamente desnecessário enquanto trabalhador. É isso o que a grande indústria moderna está nos mostrando, de certa maneira. E a gente pode ler esse problema também do fato de que o capital se reproduz, eliminando a sua fonte de valorização, a partir de uma outra perspectiva, que vai nos permitir aqui visitar rapidamente os Grundrisse, do Marx, né, que eu comentava com vocês na aula passada, que é um dos livros, um dos manuscritos, na verdade, né, porque só foi publicado póstumamente, e é um dos manuscritos que serviu como rascunho do Capital. E, de certa maneira, é como se o Marx elaborasse esse problema do capital se reproduzindo, eliminando a sua fonte de valorização, a partir de outra perspectiva ali no Grundrisse, que seria o fato de que quando o capital se apropria daquela força social que ele mesmo está colocando em ação, né? Eu falava para vocês que à medida que ele arranja os trabalhadores de um determinado modo, arranja os processos isolados de um determinado modo, ele está criando, então, uma força social. À medida que ele se apropria dessa força social, ele faz dessa força social sua força social, ele também se apropria da forma de se mensurar que vem junto com essa força, com essa força social, né? Que é o tempo de trabalho, né? A força subjetiva do trabalho tem como forma de medida o tempo de trabalho. Quando o capital se apropria dessa força social, ele se apropria junto de uma forma de medida. Então, ele também vai dizer sobre si próprio que ele é capaz, o capital é capaz de se automensurar através do tempo de trabalho. A questão é que, à medida que o capital, então, vai se desenvolvendo, vai se reproduzindo, eliminando a sua própria fonte de valorização, deslocando o trabalhador, que é fonte de valorização, da centralidade do processo de trabalho, o capital vai cada vez mais tornando essa medida da qual ele se apropriou insuficiente, inadequada, miserável, nas palavras do Marx, para medir a sua própria produção. É uma outra forma de falar a mesma coisa, né? Porque é só um reflexo, né? Dizer que a medida que o capital tem para se automensurar se torna cada vez mais miserável para se automensurar, é simplesmente uma consequência de ele estar se reproduzindo, eliminando a sua própria fonte de valorização. Isso vai fazer o Marx, nos Grundrisse também, falar uma coisa que liga, então, profundamente a nossa aula com a aula passada, que é o fato de que
a grande indústria moderna, para o Marx, seria a última forma de desenvolvimento do valor. Ou seja, aquele desdobramento do valor que a gente tentava fazer, né, na última aula, né, partir do preço, depois ir para a circulação das mercadorias, depois pensar no circuito do capital. A gente estaria aqui, então, quando a gente considera que o processo produtivo no interior daquele circuito acabado do capital é esse processo produtivo da grande indústria moderna, a gente estaria, segundo Marx, na última forma de desenvolvimento da forma do valor. Por que isso? Porque justamente a grande indústria moderna vai tornar essa forma de medida, que é o tempo de trabalho, totalmente miserável para o capital medir a si mesmo. Então, de certa maneira, pensar em termos do tempo de trabalho seria simplesmente pensar o mesmo problema através de outra variável, por assim dizer, né? E aqui, então, para mostrar para vocês como que o Marx vai elaborar esse aspecto, né, vai elaborar esse problema do capital, então, se reproduzindo de forma contraditória. Pensando, então, esse problema em termos do problema da medida, né, o fato de que o capital estabelece para si uma medida, ele se apropria dessa medida, e essa medida vai se tornando cada vez mais miserável para ele se medir. Isso é uma coisa que vai aparecer mais claramente nesse manuscrito que eu falava para vocês, que são os Grundrisse, e eu queria ler para vocês, porque é um trecho muito, muito interessante dos Grundrisse, em que o Marx vai apresentar a natureza da grande indústria moderna na sua forma mais acabada. Assim. Então, eu queria ler para vocês aqui, está na edição da Boitempo, dos Grundrisse, vocês podem encontrar esse trecho na página 588. Né? Então, diz o Marx, aqui nesse trechinho que eu queria ler com vocês. Não é mais o trabalhador que interpõe um objeto natural modificado como elo mediador entre o objeto e si mesmo. Ao contrário, ele interpõe o processo natural que ele converte em um processo industrial como meio entre ele e a natureza inorgânica, da qual se senhora. Ele se coloca ao lado do processo de produção em lugar de ser seu agente principal. Nessa transformação, o que aparece como uma grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa, nem o tempo que ele trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo social. Em suma, o desenvolvimento do indivíduo social. Aqui a gente poderia acrescentar o grau de desenvolvimento da ciência. É isso que o Marx está falando aqui. Ele interpõe a ciência como princípio de organização do processo de trabalho. O roubo de tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria. Então, logo o trabalho, na sua forma imediata, deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa e tem de deixar de ser a sua medida, e, em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. É isso que essa partezinha final ali é mais ou menos o que eu falava para vocês, que é como se a grande indústria moderna fosse a última forma de desenvolvimento do valor. Então, é só para a gente recapitular tudo que a gente já sabe sobre a natureza do capital, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje aqui, fazer o último, a gente vai dar uma última pernada aqui ainda nessa última aula, mas antes disso, vamos recapitular tudo que a gente sabe sobre a natureza do capital. Na nossa primeira aula, eu mostrava para vocês, né, como, à medida que o dinheiro encontra essa mercadoria muito especial, que é a força de trabalho, na circulação, isso, então, permite a gente pensar como que ele incorpora essa capacidade de gerar valor como um momento seu. Né? Ele vai o fato de ele se deparar com
com essa mercadoria muito especial e de ele utilizar essa mercadoria de uma forma muito específica, faz com que ele incorpore essa característica da força de trabalho, que é gerar valor como um momento seu, e isso vai fazer do dinheiro ali, que inicialmente aparece como um dinheiro, está simplesmente andando na circulação, vai transformar esse dinheiro em capital. A segunda característica que a gente viu na aula de hoje, né, é que essa transformação do dinheiro em capital, quando a gente considera o que de fato está se transformando no interior do processo produtivo, né, de que maneira então que o capital está utilizando essa força de trabalho de modo muito específico, envolve a constituição de uma força social, né, envolve a combinação de trabalhos, de processos isolados e a apropriação, o capital, então, o dinheiro se transforma em capital na medida em que ele é capaz de criar e se apropriar dessa força social. Ele não só, né, como eu falava agora, mas acabei de falar para vocês, ele não só se apropria dessa força social, como ele se apropria também da forma como essa força social se mede, que é o tempo de trabalho. E o que a gente viu agora como terceira, digamos assim, então, natureza do capital, é que o capital se reproduz eliminando a sua fonte de valorização, deslocando o trabalhador, que é fonte de valorização da centralidade do processo produtivo. Esse trabalhador vai aparecer apenas como apêndice da máquina, e isso pode ser lido através desse problema da medida, né, em que, então, o tempo de trabalho vai se mostrar como uma medida cada vez mais inadequada, cada vez mais insuficiente, cada vez mais miserável para o capital medir a si mesmo. O que vai nos interessar a partir de agora, nessa última partezinha aqui da aula, e de forma muito importante na próxima aula, nossa próxima aula vai praticamente se basear nisso, é a forma como o Marx lida com essa contradição fundamental do capital, que é se reproduzir eliminando a sua própria fonte de valorização. Eu já cheguei a mencionar para vocês em outro momento, na aula passada, se eu não me engano, né, qual é o procedimento que o Marx sempre assume quando ele se depara com uma contradição, né? Por exemplo, a contradição com que a economia política trabalhava, né, que foi o que a gente viu, na verdade. O gesto do Marx nunca é tentar apagar essa contradição, tentar eliminar a contradição, mas encontrar uma forma em que ela possa se desdobrar. E é isso que a gente vai tentar fazer com essa contradição fundamental do capital, que é se reproduzir eliminando a sua própria fonte de valorização. A gente precisa encontrar a maneira como isso se desdobra, em que forma que isso está se desdobrando, para a gente entender até um pouco mais a própria natureza dessa contradição. E esse gesto, né, de, diante de uma contradição, sempre tentar encontrar uma forma em que ela possa se desdobrar, é um outro daqueles procedimentos do Marx que são muito recorrentes no Capital, e também é outro procedimento que, num dado momento muito específico, de uma maneira até incomum, o Marx vai falar sobre ele. Como eu já falei para vocês, o Marx ele não costuma falar muito sobre o seu próprio método, ele não tem o costume de parar e discutir a forma como ele está procedendo, mas existem alguns pontos isolados que são, em grande medida, os pontos que eu estou trazendo, as citações que eu estou trazendo para vocês são esses pontos isolados em que ele está falando sobre o seu método. E existe um ponto isolado no capítulo 3 do Capital, em que o Marx vai falar sobre esse procedimento, né, que é, diante de uma contradição, tentar encontrar uma forma em que a gente possa desdobrar ela. Então, antes de eu tentar fazer uma primeira tentativa aqui, então, de desdobrar essa contradição fundamental do Capital no conceito de concorrência, eu quero mostrar para vocês essa citação do Marx, para que vocês tenham ela em mente. É importante, ela é um momento muito importante do Capital. Assim, ela está perdida ali no meio da discussão do Marx sobre a circulação das mercadorias, mas ela é muito importante. Na civilização brasileira, essa citação está na página 131, e isso está no capítulo 3 do Capital. Então, diz o Marx:
já vimos que a troca de mercadorias encerra elementos contraditórios e mutuamente exclusivos. A diferenciação das mercadorias em mercadorias e dinheiro não faz cessar essas contradições, mas gera a forma dentro da qual elas podem se mover. Afinal de contas, o método de solucionar contradições, esse é, afinal de contas, o método de solucionar contradições reais. É uma contradição, por exemplo, ser um corpo continuamente atraído e repelido por outro. A elipse é uma das formas de movimento em que essa contradição se dá e se resolve ao mesmo tempo. Então, nesse último momento da nossa aula aqui, eu vou tentar apresentar para vocês a forma como o Marx vai pensar o desdobramento dessa contradição interna do capital, que é se reproduzir, eliminando essa fonte de valorização, naquilo que ele concebe como concorrência. Antes de apresentar exatamente essa relação, vocês poderiam me perguntar assim, mas, bom, o Marx não está falando exatamente sobre concorrência, né, nesses capítulos que eu passei para vocês. Né? Em nenhum momento ele está se debruçando sobre o conceito de concorrência nesses capítulos. E digo mais, ele, na verdade, não vai se debruçar sobre o conceito de concorrência em nenhum momento no livro 1 do Capital. Ele vai simplesmente mencionar, em alguns momentos, né, tem alguns momentos que ele menciona certos efeitos da concorrência, fala sobre alguns movimentos que a gente pode identificar na concorrência, mas ele não para em nenhum momento do livro 1 para falar de forma mais específica sobre o conceito de concorrência. Mas eu acho que ele dá algumas deixas quando ele está estabelecendo a diferença entre divisão manufatureira do trabalho e divisão social do trabalho, que nos permite associar a divisão social do trabalho, tudo aquilo que ele entende por divisão social do trabalho, com uma forma mais ou menos assim primitiva, né, de aparecimento dos fenômenos da concorrência no livro 1 do Capital. E de alguma maneira aqui, esse meu gesto também de já ir, de alguma maneira, apresentando um conceito que não está tão consolidado ainda nesse livro 1, né, que vai aparecer com mais clareza, especialmente no livro 3, é assim, tentar ajudar mesmo na compreensão, né? Porque às vezes o Marx já está falando de alguns efeitos da concorrência e a gente não consegue entender muito bem, tá, ele está falando de efeito, mas nem explicou direito, né, o que é. Então, eu acho que apresentando aqui um pouco, antecipando, né, essas questões do livro 3, talvez fique um pouco mais claro quando o Marx faz essas menções assim, meio sem tanta justificativa, assim, né? E a forma, então, como eu estou tentando me apropriar dessa relação entre divisão manufatureira do trabalho, divisão social do trabalho, é da seguinte maneira. Quando Marx apresenta essas duas divisões, ele vai apresentar como dois polos completamente distintos. Ele vai dizer que cada uma dessas formas de divisão do trabalho tem leis completamente distintas, como se essas duas formas de divisão do trabalho se regulassem de forma completamente diferente. O despotismo da divisão manufatureira do trabalho vai se caracterizar justamente pelo controle bem marcado que o capitalista exerce sobre forças de trabalho que ele compra individualmente e que ele emprega coletivamente. A divisão social do trabalho vai ser marcada pelo o anarquismo, né? O Marx vai dizer, o anarquismo da divisão social do trabalho vai ser marcado por uma característica completamente oposta, né? Qualquer tipo de controle vai aparecer como uma ameaça aos direitos de propriedade, né? Então, a forma como Marx vai apresentar, de alguma maneira, essas duas formas de divisão do trabalho, é como se elas fossem reguladas por leis completamente distintas, como se fossem dois âmbitos completamente diferentes. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente poderia, mais ou menos, pensar sim, uma relação entre elas, uma unidade que as liga, se a gente pensar a partir, então, dessa outra formulação que eu estou propondo para vocês, que é a forma como essa contradição interna do capital, ou seja, essas características da divisão manufatureira do trabalho, né, da forma como o capital vai aprofundando a divisão do trabalho até ele ir eliminando o próprio trabalhador como fonte de sua valorização. Então, essas características internas do capital, essa contradição interna do capital, ela se dá a ver, ela se manifesta através
da concorrência. E a concorrência, para o Marx, seria a ação recíproca entre os capitais. Ou seja, a gente poderia pensar que aquilo que aparece como um ímpeto interno ali do capital, que é ir se reproduzindo dessa forma contraditória, né, que é eliminando o trabalhador da centralidade do processo produtivo, vai aparecer externamente através do fato de que um capital individual vai impor sobre outro capital individual um aumento de concorrência. Se um determinado capitalista começa a empregar procedimentos mais eficientes e começa a empregar um procedimento de forma geral mais produtivo, né, ele vai impor isso através de fios invisíveis, para retomar o Smith, ele vai impor isso de alguma maneira aos demais capitalistas, ele vai impor que os demais capitalistas também aumentem a sua produtividade, também se tornem mais eficientes e assim por diante. Então, de certa maneira, é como se a concorrência executasse essas leis que surgem no interior do processo produtivo. A lei, a concorrência funciona como algo que, de certa maneira, executa. Ela simplesmente dá a ver essas leis que nascem, se originam no interior do processo produtivo, mas só se tornam mais claras, se manifestam na própria relação que os capitais estabelecem entre si, essa ação recíproca, vai chamar o Marx, dos capitais entre si. Esse gesto aqui de considerar, então, a concorrência como uma forma de manifestação externa das contradições internas do capital, pode, inclusive, talvez nos ajudar quando a gente está, sei lá, estudando questões mais contemporâneas, né, das transformações do processo produtivo, né, das transformações da sociedade capitalista. Quando as transformações do interior do processo produtivo ou essas determinações internas do capital talvez não se dão a ver de maneira tão clara, né, quando elas não se revelam para a gente de maneira tão clara, a gente poderia fazer esse gesto de olhar como que os capitais estão se relacionando entre si, qual que é a característica da ação recíproca entre os capitais, porque, de alguma maneira, essa ação recíproca dos capitais vai estar manifestando algo da natureza do capital como um todo, né? Do capital global, a gente poderia dizer, do capital, pensando aqui como a relação capitalista como um todo, né? Então, percebam que tem um artifício aqui interessante para ajudar a gente nas análises que a gente faz das transformações contemporâneas, né, do capital. A gente poderia fazer o gesto inverso, né, não partir aqui da contradição interna e ver como ela se manifesta externamente, e tentar pensar qual é a natureza dessa ação recíproca dos capitais, né, como que os capitais estão se comportando entre si, para ver se a gente consegue voltar, fazer o caminho inverso e falar algo sobre a natureza interna do capital. Mas a gente vai ver com mais clareza todos os desdobramentos que a gente pode fazer dessas determinações internas do capital. Eu vou apresentar para vocês todas as leis que o Marx estabelece, na verdade, não só no livro 1 do Capital, eu vou trazer algumas leis também do livro 3, para mostrar para vocês como sempre o conceito de lei para o Marx vai estar baseado numa espécie de desdobramento dessa manifestação externa das contradições internas do capital. Isso vai ser nosso objeto de trabalho da próxima aula, né? Aqui foi só, digamos, uma dessas formas de manifestação externa, que é a concorrência. Na próxima aula a gente vai desdobrar todas as demais que aparecem no capital. Então é isso, gente. Isso foi que eu preparei para a aula de hoje. E aí fico aberta para as questões que surgirem, que vocês quiserem me fazer. E para as impressões que vocês tiverem também, quiserem comentar alguma coisa a respeito da leitura que estão fazendo, fiquem bem à vontade. Raquel, eu não tenho bem uma pergunta, seria mais uma direção, mas eu queria saber se você acha que faz sentido. Sobre aquela coisa do fetiche, porque fetiche é um termo francês, mas que é uma tradução francesa de um termo da língua portuguesa, que é feitiço, né? E feitiço, a gente pensa magia,
coisa assim, mas vem do latim factitious, que é artificial, significa artificial. Então, eu fico pensando se, por exemplo, o fetiche do capital não estaria querendo dizer uma artificialidade do capital, no sentido de não ser nada natural, de não ser nada que caiu do céu, é algo artificial, ou seja, foi feito por seres humanos, o que significa, em realidade, poderia ser feito de outro modo, mas que tem pretensões naturalizantes, tem pretensões de dizer, não, as coisas são assim e não tem o que fazer. Isso seria inversão, isso seria essa magia. Por isso ele usou esse termo. Eu acho que dá para pensar nisso e se a gente considerar a única coisa que eu fiquei pensando quando tu estava falando é que a gente pode considerar, eu acho, as duas coisas juntas, assim, esse caráter de ser artificial com o caráter de feitiço, aqui no sentido assim de que feitiço num sentido aqui bem simples, assim, de que uma coisa seria capaz por poderes mágicos, assim, de produzir efeitos, né? E por que eu acho que dá para pensar as duas coisas juntas? Porque se a gente considera essa definição que tu deu, né, que o capital é uma coisa artificial, né? Ele foi constituído de maneira artificial, se coloca como uma coisa natural, mas ele é enfim, algo artificial. E é algo artificial que foi produzido de forma alienada, né? Então, o fato de ele ser artificial e se vender como natural vem desse caráter alienado dele, por assim dizer, ou pelo menos acho que esse é o argumento do Marx. Só que eu acho que o que o Marx está querendo ressaltar é que, beleza, a gente pode considerar todas essas características, mas o capital, quando ele se vende como algo natural, e mais do que isso, quando ele se vende como algo que é autossuficiente, e aí eu acho que eu teria que talvez pensar se autossuficiente cabe nessa definição de artificial. Aí eu até depois queria te ouvir, assim, se tu acha que daria para pensar autossuficiência e artificialidade como partícipes de um mesmo conceito, vamos dizer assim. Mas porque eu digo que daria para combinar as duas coisas, né? O caráter artificial e o caráter de ser feitiço, porque ao se colocar como uma coisa artificial, que se vende como natural, o capital vai se representar a si mesmo como sendo uma coisa que se basta a si mesmo. Mais do que uma coisa natural, ele vai se apresentar como uma coisa que é capaz de se autovalorizar, que é capaz de se expandir sem ajuda de mais nada, né? Só que o que se esconde sob essa afirmação é que ele incorporou, ele fez um momento de si, que isso é um traço bem hegeliano do Marx aqui, né? Dele falando que o capital faz do trabalho, né, dessa organização do trabalho, um momento de si, e é isso o que permite ele se representar a si mesmo, essa coisa autossuficiente. Só que ele é autossuficiente até a página 2, porque ele tem que considerar isso que ele está incorporando como uma parte de si, né? Então, ele é feitiço porque ele dá a entender, ele representa a si mesmo, melhor dizendo, ele representa a si mesmo como sendo essa coisa autossuficiente. É uma coisa artificial que representa a si mesmo como sendo uma coisa autossuficiente. Eu acho que dá para unir talvez as duas coisas juntas, assim. Não, ótimo, era isso mesmo que eu queria saber. Tem uma pergunta do YouTube, Carlos Ribeiro, pergunta, Raquel, com essa mudança para a indústria moderna, é certo afirmar, então, que agora o dinheiro só se torna capital quando é capaz de reunir máquinas e trabalhadores? Isso. Especialmente máquinas, né? Quando o dinheiro é capaz de estabelecer uma determinada conexão. No fundo, a gente tem que sempre olhar para qual é o fundamento em cada etapa, né? O fundamento da manufatura era estabelecer uma conexão entre trabalhadores parciais. Então, o dinheiro tem que ser capaz de reunir uma quantidade mínima ali de trabalhadores parciais, estabelecer uma determinada combinação entre eles e criar uma força social. No caso da grande indústria moderna, o que o dinheiro tem que ser capaz de reunir, e é por isso que isso é uma coisa que a gente vai estudar com mais calma na nossa próxima aula, é por isso que isso envolve uma concentração cada vez mais crescente de capital, que o dinheiro vai ter que ser capaz de reunir um conjunto de máquinas operando ali em combinação
E mais do que isso, então, vai ter que ser capaz de reunir uma certa aplicação tecnológica da ciência ali, mínima, que faça essas máquinas funcionar da maneira mais eficiente possível. Então, eu acho que a gente sempre tem que considerar essa quantidade mínima de capital e já aproveitar para ir considerando que essa quantidade vai sempre subindo, vai sempre crescendo, né? É preciso haver cada vez mais uma concentração cada vez mais crescente de capital para colocar esse processo produtivo para funcionar. E cada vez mais, né, uma outra característica que eu tentava ressaltar para vocês, cada vez mais o próprio início de um processo produtivo qualquer que vocês possam imaginar, depende, cada vez mais se consolida a dependência do comando do capital. O capital tem que colocar essas máquinas em colaboração, por assim dizer, ou esses trabalhadores, depois as máquinas, para que um processo produtivo comece. Então, sim, eu diria que é isso aí mesmo. O Bernardo Giralta pergunta sobre a ciência como princípio de organização do trabalho. Isso significa, então, que para o Marx, o desenvolvimento da ciência de fato determina o do capital, ou há uma relação de retroalimentação entre os dois? Há uma retroalimentação, né? Porque ele está mostrando ali, ele está... Lembrem ali um pouco da citação dos Grundrisse, né? Como o Marx pensa ali o desenvolvimento da ciência como sendo, então, tipo, o indivíduo social, né? A ciência, para ele, pode ser lido também como toda a nossa capacidade enquanto sociedade se colocando como mediação, como fundamento da produção. Chega a ser até bonito, assim, é como se toda a sociedade estivesse entrando ali como fundamento da grande indústria moderna. É isso que a gente interpõe, vamos dizer assim, que a gente, digamos assim, manipula o objeto de trabalho com todo esse conhecimento, né? Isso por um lado, né? Mas a gente pode pensar também que o próprio desenvolvimento capitalista se rebate, por assim dizer, no desenvolvimento da ciência de uma maneira muito característica, que é pela divisão do trabalho. A ciência vai se apresentar cada vez mais a partir das suas especialidades, né? E as especialidades cada vez mais têm dificuldade de conversar entre si, né? Dentro da universidade, a gente se forma para ser especialista numa coisa muito específica, assim. Se a gente poderia dizer que, enfim, na filosofia, a gente está, de alguma maneira, aqui treinando para apertar um parafuso muito específico dentro da filosofia, assim. Por mais que a gente até tente fazer um esforço de pensar certos ramos em combinação, essa é a forma como o desenvolvimento do capital rebate na ciência, rebate forçando que a ciência se desenvolva também a partir de uma divisão do trabalho, e isso se torna precário para o próprio desenvolvimento da ciência, né? A gente pode pensar aquilo que eu falava lá, né, de como a medida que o capital estabelece para si se torna precária. Para o próprio desenvolvimento da ciência, uma organização a partir da divisão do trabalho se torna precária, porque chega um momento, sei lá, talvez a gente pode pensar até na própria pandemia, né, o quanto a pandemia exige uma série de conhecimentos combinados para a gente encontrar soluções, etc. E a especialização da ciência vai num caminho contrário, né? Então, eu acho que são as duas coisas: o capital se valendo da ciência para se reproduzir e aumentar a produtividade, né, a partir da grande indústria moderna, e o desenvolvimento capitalista rebatendo no desenvolvimento da ciência também. O Klaus está com a mão levantada aqui no Zoom. Você quer fazer uma pergunta, Klaus? Tudo bem, Raquel? Oi. Rapidinho, Felipe, só para o embalo da pergunta do colega ali sobre o capitalismo requerer a presença de trabalhadores e máquinas, né, para que o dinheiro nele se torne capital. A minha dúvida, Raquel, é se isso vale quando essa mediação é desnecessária, por exemplo, na lógica capitalista financeiro, né, o Dedelinho. Só fiquei nessa dúvida, porque se a gente pega a fórmula do DM Delinho, eu acredito que, concordo contigo, que isso vale 100%. A minha dúvida mesmo. Por exemplo, dos anos 80 para cá, né, com mais intensidade, não só, mas com mais intensidade, 2008 é prova disso.
se essa afirmação correta do colega se vale também para o contexto de capitalismo financeiro. Eu acho que assim, aqui talvez já não seria mais questão de a gente pensar em magnitude mínima, quando a gente pensa só no D de linha, né, que é o capital fazendo capital, através de compra de título, qualquer tipo de operação no mercado financeiro e etc. Eu acho que a magnitude do capital já deixa de ser uma... Eu não estou dizendo que, quando a gente está pensando, né, no capital operando ali no mercado financeiro, que magnitude do capital não faça diferença. Assim, em termos bem técnicos, faz diferença. Mas eu acho que para entender daí o que a gente está mostrando aqui, já não faria muita diferença, porque eu estava, de certa maneira, tentando reforçar a transformação quantitativa em relação muito específica com a transformação que se dá no interior do processo produtivo. Eu acho que a questão, quando a gente passa para essa forma do capital, que é de verdade, daí, né, o próprio Marx vai dizer, né, é o momento em que o Marx vai desenvolver o conceito mesmo de fetiche do capital, porque é a forma que o capital aparece no seu fetiche máximo, né, ele gerando dinheiro sem realmente mediação nenhuma, né. Aí eu acho que está em jogo uma série de outras questões que não são exatamente a quantidade de capital que está começando esse procedimento. Ainda que esse procedimento do dinheiro fazendo dinheiro, ele vai aparecer numa porção muito específica do circuito do capital. No livro 3, o Marx vai tentar desenvolver o aparecimento dessa possibilidade de que dinheiro possa fazer dinheiro, como justamente alguns momentos ali de transição da forma do valor, daquele circuito mais acabado do capital, que precisam desse tipo de aporte, desse tipo de ajuda técnica, de capital financeiro, de empréstimo, de crédito e assim por diante. Então, de certa maneira, estou meio que retificando o que eu estava falando antes aqui, porque se o capital financeiro vai surgir nessas beiradas ali do circuito, por exemplo, quando o capitalista vai vender, ele precisa vender, ele já passou pelo processo produtivo, ele precisa vender a mercadoria dele. Ele não vende, capitalista produtivo, capital industrial, ele não vai vender diretamente para o consumidor final. Tem um monte de mediação ali no meio. E geralmente essa mediação se dá justamente através de DD'. Quando a gente pensa, sei lá, no mercado mundial, no mercado das commodities, né, em que está sendo negociado o preço de, sei lá, de soja, de suco de laranja, de não sei lá o quê. De certa maneira, a gente está vendo justamente esse momento ali, em que o capitalista industrial produziu, só que tem alguém que está fazendo essa mediação de chegada entre a produção até, digamos assim, o consumidor final. É nessa dobra ali que se desenvolve a possibilidade desse D fazendo D'. E aí vou retificar o que eu falei, porque é necessário, sim, a gente tem que considerar, sim, uma quantidade mínima desse capital, porque esse capital vai estar respondendo justamente a um processo produtivo já em larga escala. Então, ele vai ter que fazer essas operações no mercado futuro, nesse mercado das commodities, em larga escala também, né? É uma questão para se pensar, assim, né? Tem várias coisas para desdobrar do DD', mas se a gente for pensar na coisa da quantidade, eu acho que teria que pensar por aí, assim. Posso até tentar organizar melhor isso aí e trazer nas próximas aulas, que é realmente importante. Klaus, beleza? Tu quer adicionar mais alguma coisa? Raquel, o João aqui no Zoom pergunta se o algoritmo é a versão mais contemporânea da aplicação capitalista da ciência para moldar o próprio indivíduo social numa operação endógena. Sabe que eu até cortei
Eu tinha pensado em falar um pouco sobre algoritmo, mas eu meio que cortei da aula, porque quando a gente pensa, quando a gente está ali lendo, especialmente o capítulo 13, né, do Capital, em que o Marx vai falar do sistema de máquinas e tal, parece que a gente está diante de uma descrição de uma fábrica do século XIX, né, com aquelas características de fábrica do século XIX mesmo. E é claro que, assim, quando a gente vai pensar as questões que o Marx está apresentando ali para os nossos problemas contemporâneos, a gente tem que adaptar uma ou outra coisa e tal, não dá para simplesmente trazer tudo, assim, sem modificação nenhuma. Mas eu acho que tem um certo aspecto, assim, que o Marx está apresentando ali, uma certa estrutura em jogo que dá para trazer sem grandes problemas, e a gente consegue trazer, inclusive, uma ideia de algoritmo. Quando o Marx está falando, então, que na grande indústria moderna, né, o princípio de organização passa a ser a aplicação tecnológica da ciência e o trabalhador ele é deslocado para servir como uma espécie de regulador da máquina, o que mais do que um algoritmo para representar isso, né? O trabalhador hoje é aquele que está regulando o funcionamento do algoritmo, está adaptando, está fazendo ele responder melhor às coisas que esse algoritmo está se aplicando e tal. Então, eu acho que não existe exemplo mais bem consolidado do que é reduzir o trabalhador a um apêndice da máquina, aquilo que vai regular simplesmente o funcionamento da máquina, mas não mais a ser fundamento da produção, do que um algoritmo, né? E o fundamento de elaboração mesmo aí de um algoritmo é matemática, ciência da computação, enfim, não tem nenhum trabalhador com a sua ferramenta ali como fundamento final. Então, eu acho que sim, eu acho que o algoritmo é um bom exemplo e ajuda a pensar até, inclusive, aquela citação ali que eu apresentei para vocês no DRIS, em que o Marx falava ali, né, que com a grande indústria moderna, o homem está colocando esse seu caráter mais desenvolvido, né, essa sua condição de indivíduo social ou aplicação da ciência, como uma forma de mediação com a natureza, né, a forma como ele vai atuar sobre um determinado objeto de trabalho é mediado por isso. Nada mais claro do que a gente pensar que toda a nossa atuação sobre objetos de trabalho hoje está mediada por algoritmos. Então, eu acho que é um exemplo muito bom para pensar que tudo bem, a gente não está mais diante das máquinas lá do Marx, não está mais diante dos braços mecânicos, o algoritmo não tem braço mecânico, mas tem, sei lá, a forma como ele atua nas redes sociais, ou talvez é o braço mecânico do algoritmo. Então, acho que dá sim. Mais alguém? Tem. Vou aproveitar aqui só rapidinho, já que não tem nenhuma pergunta por enquanto, que só para mencionar um exemplo que eu achei muito legal. Eu não sei exatamente como operar com ele, porque eu acho que se eu entendesse um pouquinho mais de música, talvez conseguisse desdobrar um pouco mais o problema. Mas a Lori, que estava, não sei se ela está assistindo aqui, mas ela me mandou um artigo que falava, na verdade, ele estava falando de outros problemas, assim, não tão específicos, dessa passagem da manufatura para a grande indústria moderna e tal, mas falava um pouco do caso dos Barões da Pisadinha, como que eles transformaram, de certa maneira, a forma de fazer, tipo, um forró, a forma de fazer música e tal, pelo fato de que aquilo que antes era feito por um conjunto de músicos ali, né? Enfim, vários músicos precisavam elaborar aquela melodia, por assim dizer. Tudo isso foi meio que condensado no tecladinho lá do cara do Barões da Pisadinha, meio que foi condensado enfim, no tipo de música que ele pode tirar daquele teclado ali. Parece um exemplo bobo, mas acho que é uma forma de pensar essas passagens, assim, porque essa passagem da manufatura para a grande indústria moderna, ela não é uma coisa que se deu no tempo e acabou, ela fica se repetindo, por assim dizer, a todo momento, né? O capital está sempre em busca de mecanizar de fato, assim, de tirar o trabalhador como fundamento e
fazer com que o fundamento sejam essas máquinas e tal. E, querendo ou não, isso é um pouco um exemplo, assim, né? Só que, como eu não entendo de música, eu não sei exatamente, enfim, que consequências que daria para tirar disso, assim, se de fato é um bom exemplo mesmo, ou se não se aplica tanto, mas é por aí, assim, sabe? Eu acho que ajuda a pensar um pouco. Luísa? Raquel, só um pedido de esclarecimento, ou para te ouvir um pouquinho mais sobre isso, quando você estava descrevendo esse processo do capital que se reproduz eliminando a sua própria fonte de valorização, né? Eu fiquei por um tempo assim esperando achando que você ia dizer que ele substitui uma certa medida, né? Que era o tempo de trabalho, que vai ficando cada vez mais miserável, que substitui por uma outra medida. E eu fiquei esperando e não veio. E aí eu supus, então, que não tem uma outra medida, não tem uma outra fonte, quer dizer, ele fica planando sem um fundamento. Como é que é isso? Você pode explicar um pouco melhor? Sim, então, isso na verdade eu juro que eu não estou mentindo, mas isso foi outra coisa que eu meio que cortei da aula, porque acho que talvez ia ficar muito longo, assim, mas eu ia voltar, na verdade, justamente aquilo que eu estava apresentando no Hegel, né, no programa da medida ali, porque, né, meio que fica quicando, assim, ele está mostrando ali para a gente que é como se o capital estivesse se transformando além de um determinado ponto, né, é uma transformação quantitativa quando a gente considera a partir do tempo de trabalho. Então, ele está se transformando além de um determinado ponto em termos quantitativos, e a qual qualidade corresponde essa transformação quantitativa, né? O fato de que o tempo de trabalho então está se tornando miserável, isso deve corresponder a alguma outra coisa, como você está falando. Nos Grundrisse, nesse fragmento que eu apresentei para vocês, assim, acho que é um pouco depois, assim, um parágrafo depois, o Marx vai dizer, ele vai de alguma maneira dar uma medida, ele vai dizer que o capital teria que passar a medir a si mesmo a partir do tempo livre. Ou seja, é como se ele tivesse que medir a partir do oposto do tempo de trabalho, porque com tempo livre ali ele está querendo se referir justamente ao tempo, a forma como o tempo de trabalho nos libera, não o tempo livre como a gente entende, assim, de aquilo que a gente faz depois da jornada de trabalho. É que o capital teria que ser medido pela forma como ele nos libera do trabalho, na verdade, o tempo livre nesse sentido, né? E a isso se refere um pouco o que eu falava quando eu dizia que na grande indústria moderna a gente pode pensar o processo de trabalho separando o homem dessa condição de trabalhador, né? A gente teria que elaborar uma medida, a gente teria que pensar, então, essa qualidade, tendo em vista que o homem está separado da condição de trabalhador, ele é desnecessário historicamente enquanto trabalhador para a grande indústria moderna, e a medida para essa condição teria que ser elaborada a partir disso, a partir dessa condição. O Marx, a única coisa que ele faz é isso, é dizer que a medida teria que ser justamente a partir desse tempo que, ao nos libertar do trabalho, esse tempo está nos tornando livres, por assim dizer, né? Só que ele não consegue elaborar, porque eu acho que isso volta um pouco até o que a gente falou no final da primeira aula, né, quando eu apresentava aquele fragmento da ideologia alemã, né, que era o Marx pensando como superar o capital e tal. Pensar qual é essa nova qualidade, de alguma maneira, vai precisar exigir que a gente faça um tipo de rearranjo da forma como a gente produz as coisas, né? No caso do Marx, eu acho que esse rearranjo parte de uma tentativa de rearranjar a ideia de divisão do trabalho. Não é que a gente vai deixar a divisão do trabalho completamente de lado, que a gente vai, enfim, voltar a produzir como produzia antes, não é dessa forma, mas a gente tem que, eu acho que é a mensagem dele ali na ideologia alemã, teria que pensar uma forma de obter os meios de renda que não passasse por fixar esse trabalhador a uma tarefa parcial, a uma atividade específica, né? Então, eu acho que seguir esse caminho assim de como o tempo de trabalho se torna uma medida inadequada, ele permite a gente ir até um certo ponto. Quando a gente viu
determinada coisa, parece que a gente tem que começar, então, a fazer um caminho de volta, voltar para o processo produtivo, tentar entender que tipo de rearranjo, né? Eu acho que é produtivo seguir esse caminho até um certo ponto. Depois dele, a gente simplesmente pararia nisso que foi onde o Marx parou. Ele fala, bom, a gente poderia medir pelo tempo livre, que é o tempo conforme aquilo que nos liberou do trabalho, né? Mas isso diz pouco, né? Não diz tanto quanto a gente poderia dizer se a gente voltar para a divisão do trabalho, tentar tirar outras consequências dali. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Mais alguém? Acho que pela primeira vez o horário está A gente vai cumprir certinho, o horário. assim. Bom, gente, fiquem à vontade, né? Se surgir outra questão, assim, que vocês queiram perguntar depois com mais calma, assim, pode me escrever. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para escrever, para responder, mas eu sempre respondo, né? E só para dizer, então, que na nossa próxima aula, a gente, né, como eu falava ali meio no final da aula, a gente vai tentar desdobrar um pouco mais essas consequências da contradição que a gente identificou na aula de hoje, né, do capital se reproduzindo, eliminando sua fonte de valorização. E, de certa maneira, a gente vai ver agora o lado B dessa história. A gente viu um aspecto mais revolucionário, por assim dizer, né, desse movimento, dessa passagem. Na próxima aula, a gente vai ver como isso não melhora a condição do trabalhador, pelo contrário, só piora, né? E vai tentar meio que desdobrar isso com um pouco mais de calma, assim. Então é isso, gente. Fiquem à vontade se quiserem me escrever e a gente se vê na terça que vem. Muito obrigado pela participação de vocês.